Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje dando início ao nosso assunto, sobre conjuntos, aliás, uma continuidade, e vamos falar sobre a união de conjuntos. Que diz assim: dados os conjuntos A e B, a união ou reunião dos conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B, ou a ambos os conjuntos. Vamos para um exemplo para a gente entender melhor o que significa a união entre dois conjuntos. Aqui eu tenho um conjunto A, que ele é formado, por exemplo, pelos elementos A, B e C. Eu tenho também um conjunto B, que é formado pelos elementos B e C. Então eu vou unir esses dois conjuntos, Eu vou unir esses dois conjuntos. Lembrando que o símbolo da união é esse aqui, A união B. Ou seja, esse Uzinho maiúsculo é igual união, ou seja, eu vou formar um conjunto que é formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então aqui eu vou colocar primeiro os elementos do conjunto A. E aqui, se a gente for observar, a gente vê que o B e o C, eles pertencem a ambos os conjuntos, então aqui eu só continuo sem repetir A, B e C, Então a gente tem esse caso, esse exemplo, ou seja, a união dos conjuntos A e B é um novo conjunto A união B, que é formado pelos elementos aqui, que pertencem a A ou a B, a A ou a B, ou seja, eu vou formar um conjunto a partir desses dois dados que possui todos os elementos que também pertencem a A ou a B. Estou juntando todos os elementos em um só conjunto. Outro exemplo seria, tem aqui um conjunto C, que é formado pelos elementos A e B. E eu tenho um conjunto D, que é formado pelos elementos C e D. Nesse primeiro caso a gente viu, só separando aqui, nesse primeiro caso a gente viu que o conjunto A e o conjunto B eles possuem elementos em comum, nesse caso aqui o B e o C. Aqui a gente vê que eles não possuem elementos em comum. E fica até mais fácil da gente formar a união. Então a gente tem que C união B é igual. Aí eu vou formar um conjunto que por sua vez, seus elementos, eles são os elementos de C e de D. Ou seja, eu começo pelo A, pelo B, pelo C e pelo D. Aí em um só conjunto eu juntei os elementos que pertencem ao conjunto C e ao conjunto D. Então a gente tem aqui a forma de representar, na forma de diagrama. A gente tem esse primeiro caso, A união B é um novo conjunto onde ele é formado pelos elementos, que estão em A ou em B. Ou seja, é um conjunto que é formado por todos os elementos de A ou de B. Eu vou juntar todos esses elementos em um só conjunto. Aqui a gente tem um segundo caso, em que eu faço a união. A união também vai ser todo esse conjunto. Quando eu uno, o conjunto A com o conjunto B, eu formo um só conjunto, aqui incluindo o conjunto B, que por sua vez é um subconjunto do conjunto A. E aqui eu tenho
Outro exemplo onde eles são conjunto disjuntos, ou seja, eles não possuem elementos em comum, mas quando eu faço a união entre eles dois, como nesse exemplo aqui, eles não possuem elementos em comum, mas eu posso fazer a união, né? Que por sua vez seria um conjunto que é formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Como eu fiz aqui, né? Transformei, a partir desses dois conjuntos dados, eu formei um só conjunto, que tem como elementos os elementos de C e de D, dos dois conjuntos dados. Então é isso, vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar melhor esse conceito referente à união de conjuntos, ou reunião. Bom, aqui a gente tem um primeiro exemplo, né, onde a gente vai resolver aqui as letras A, B, C e D, né? Então determine. A gente vai determinar a união desses conjuntos dados, né? Como aqui a gente tem a letra A união. Qual conjunto resulta da união entre esse conjunto, formado pelos elementos 1, 3 e 4, e o conjunto formado pelos elementos 5 e 3. Então, a gente tem a união seria a gente vai formar um novo conjunto cujos seus elementos são todos esses elementos que pertencem a esse primeiro conjunto ou a esse segundo conjunto. Então a gente tem, começando do primeiro conjunto, a gente tem o 1, o 3, né? Lembrando que o 3 ele pertence aos dois conjuntos, então aqui a gente vai considerar ele apenas uma vez. Aí vem o 4 e por fim a gente tem o 5. Então, esse conjunto final é o conjunto união desses dois conjuntos iniciais. Ou seja, é um conjunto formado pelos elementos 1, 3, 4 e 5, que são elementos, né, que pertencem ou ao conjunto primeiro ou ao conjunto segundo. Letra B. A mesma ideia, né? O A ele pertence aos dois conjuntos, então na união a gente vai considerar ele apenas uma vez. E por fim a gente coloca o B e o C desse segundo conjunto, B e o C. Então a união do conjunto formado pelo elemento A e o conjunto formado pelos elementos A, B e C é igual ao conjunto formado pelos elementos A, B e C. A gente tem aqui a letra C. O 4 ele pertence aos dois conjuntos, né? Então a gente repete ele aqui uma vez. O 5, a mesma coisa, ele pertence aos dois conjuntos. A gente coloca o 5 uma vez. Por fim, a gente tem o 6 e o 7, que pertencem apenas ao segundo conjunto. Então, C e o 7. Então, esse é o conjunto união desse que resulta quando eu uno esses dois conjuntos iniciais. Por fim, a gente tem a letra D. O conjunto vazio ele não possui elementos. Então, a união de um conjunto qualquer que não seja vazio com o próprio conjunto vazio é esse conjunto qualquer dado. E aqui, no caso, a gente tem o conjunto formado pelos elementos 7 e 8. Então é isso. Vamos agora para o segundo exemplo, que é o exemplo de número 2. Diz assim: sejam os conjuntos A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, B, cujos elementos são 2, 4 e 6, e C, que tem elementos, que é formado pelos elementos 1, 3, 4, 5 e 7. O problema pede, determine esse conjunto aqui, no caso o conjunto que é igual a interseção B, que por sua vez é unido com C. Para a gente resolver esse problema,
né, ou para a gente encontrar esse conjunto pedido, a gente segue uma ordem, né? A gente vê que a interseção entre dois conjuntos, no caso aqui, entre A e B, estão entre parênteses. Então a gente vai priorizar o que está entre parênteses e por fim a gente faz a união. Ou seja, a gente vai primeiro obter esse conjunto que é A inter B. Para quem ainda não sabe o que é a interseção entre dois conjuntos, eu aconselho a darem uma olhada no vídeo anterior onde a gente fala sobre a interseção sobre conjuntos. Então, a gente vai encontrar primeiro a interseção entre os conjuntos A e B, seguindo a ordem, né? No caso, quem está dentro do parêntese. A gente tem o conjunto A e o conjunto B. A interseção entre esses dois conjuntos é um conjunto que é formado pelos elementos que pertencem a A e também pertencem ao conjunto B. Aqui, como a gente pode observar, os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos, A e B, é o 2, né, que está nos dois conjuntos, e o 4, que também está nos dois conjuntos. Então, a gente tem o 2 e o 4. Pronto, a gente encontrou aqui a interseção, o conjunto de interseção entre o conjunto A e o conjunto B, conjunto A e o conjunto B. Agora vamos unir esse conjunto com o conjunto C, que é esse conjunto aqui. Então a gente tem entre parênteses A unindo com B, interseção com C. É igual. A gente sabe que a interseção B é esse conjunto formado pelos elementos 2 e 4, que a gente acabou de encontrar. Então eu coloco 2 e o 4, unindo aqui com o conjunto C, que é esse conjunto aqui, que é formado pelos elementos 1, 3, 4, 5 e 7. Pronto, agora eu vou unir esses dois conjuntos, né? Ou seja, a união entre esses dois conjuntos é um conjunto que é formado pelos elementos que pertencem a esse primeiro ou a esse segundo. A gente começa em uma ordem crescente. A gente tem o 1, o 2, o 3, o 4. Lembrando que o 4 pertence aos dois conjuntos, mas quando se trata de união, a gente repete ele apenas uma vez no conjunto união, 4, o 5 e o 7. O 5 e o 7. Pronto, a gente resolveu o nosso problema. Logo, esse conjunto aqui, A inter B, união C, é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. É isso, pessoal. Vamos para o próximo exemplo. Aqui a gente tem o exemplo 3 agora, exemplo 3, que diz assim: sejam os conjuntos. Tem o conjunto D, que é formado pelo elemento 7, o conjunto E, formado pelos elementos 1, 4 e 6, e o conjunto F, que é formado pelos elementos 4 e 5. Aí o problema pede para a gente determinar esse conjunto aqui, conjunto D união E, e por sua vez interseção F. Lembrando mais uma vez que a prioridade aqui na resolução desse problema é a gente começar pelo que está dentro do parêntese. Nesse caso, a gente vai determinar primeiramente a união entre os conjuntos D e E. Então, a união entre os conjuntos D e E é a seguinte. Eu vou formar um conjunto que tem como elementos os elementos que compõem, né, o conjunto D e também os elementos que compõem o conjunto E. Como a gente pode ver aqui,
o D e o E, né? Eu vou pegar os elementos de E, 1, 4 e 6, e os elementos de D, 7. Pronto, encontrei o conjunto que eu obtenho quando eu uno esses dois conjuntos, no caso o D e o E. Agora eu quero encontrar o conjunto total, né? Então eu tenho que a gente sabe que esse primeiro conjunto aqui da união é esse aqui que a gente acabou de encontrar. Então eu só repito ele aqui, 1, 4, 6 e 7. E vou querer a interseção dele com o conjunto F, que foi dado aqui, com o conjunto F, que é formado pelos elementos 4 e 5. Então, qual é o conjunto que eu vou obter? Vai ser um conjunto que é formado pelos elementos que pertencem simultaneamente a esses dois conjuntos. A esse primeiro, que é formado pelos elementos 1, 4, 6 e 7, e que pertence também a esse segundo, 4 e 5. Como a gente pode observar, o único elemento que pertence aos dois conjuntos é o número 4, né? O elemento número 4. Então a gente coloca aqui conjunto formado pelo elemento 4. Logo a gente conclui que a resposta ou conjunto procurado ele é o conjunto que é formado pelo elemento de número 4. Pronto. A gente vai agora apenas explicar a ideia de união entre três conjuntos ou mais conjuntos para a gente continuar com nossos exercícios. Vamos lá. Dando continuidade, a gente vai ver agora a união de três ou mais conjuntos. A união de três ou mais conjuntos, né, ela não diferencia em nada da união entre dois conjuntos. A única pequena diferença que tem é a quantidade de conjuntos envolvidos, né, mas a ideia é a mesma. Então eu posso dizer que a união de três ou mais conjuntos é um conjunto que eu formo a partir do momento em que eu vou unir todos os elementos, né, em um só conjunto, e que por sua vez esses elementos eles pertencem a esses conjuntos dados, como por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A, eu tenho um conjunto B e eu tenho um conjunto C. Tenho aqui três conjuntos, conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Então, quando eu quero obter um novo conjunto, né, que resulta da união desses três conjuntos, eu vou obter um conjunto que seus elementos eles pertencem a todos esses conjuntos dados, né? Como por exemplo, aqui eu tenho um exemplo 1. Tenho o conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Aqui eu tenho o conjunto B, ele é formado pelos elementos 2 e 4. E eu tenho um conjunto C, que é formado pelos elementos 5 e 6. Então eu quero obter esse conjunto, A união B, união C. Então esse conjunto ele é formado pelos elementos que formam todos esses conjuntos dados. Como a gente pode ver aqui, conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Aí eu vou juntar com o conjunto B. O 2 ele está nos dois conjuntos A e B. Aí nesse caso eu repeti ele apenas uma vez. Aí eu vou colocar apenas agora o 4, né, do conjunto B, que não pertence ao conjunto A. E aqui eu tenho o conjunto C. Eu vou colocar também os seus elementos nesse conjunto união. No caso, os 5 e os 6.
Pronto, agora eu tenho aqui o meu conjunto união, que é formado pelos elementos que pertencem a esses conjuntos dados, A ou B ou C. Então é isso, vamos para um exemplo para a gente fixar melhor essa ideia de união, tanto entre dois conjuntos quanto três ou mais conjuntos. Vamos lá. Exemplo de número 4. Diz o seguinte: observe o diagrama, esse diagrama, e determine cada um desses conjuntos. Conjunto A, conjunto B, conjunto C, conjunto união entre A e B, conjunto união entre A e C e conjunto união entre A, B e C. Então a gente tem aqui um diagrama. Esse diagrama é formado pelos conjuntos A, pelo conjunto B e pelo conjunto C, né? Conjunto A. Vamos aqui determinar o conjunto A. Como a gente observa, o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e o 4, né? Mesmo o 4 também estando pertencendo ao conjunto B. Ele também pertence ao conjunto A. Então, o conjunto A ele é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Conjunto B, que é esse conjunto aqui. Como a gente pode observar também, ele é formado pelos elementos, né, 4, 5, 6 e 9, né? Esse 9 ele pertence tanto ao B quanto ao C. Então, o B ele é formado pelos elementos 4, 5, 6 e 9. Conjunto C. Conjunto C é esse último aqui. Ele é formado pelos elementos 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Letra D. Letra D, ele pede para a gente obter a união entre os conjuntos A e B. A e B. Então eu vou unir, né, todos esses elementos. Aliás, vou unir todos esses elementos que pertencem a A ou a B em um só conjunto. Aí eu tenho, começando pelos elementos do conjunto A, eu tenho o 1, eu tenho o 2, o 3 e o 4. Esse 4 ele pertence aos dois conjuntos. Então a gente vai repetir ele apenas uma vez. Então a gente tem o 2, o 3, o 4. Agora os elementos que pertencem ao B. O 4 já foi, o 5, o 6 e o 9. O 5, o 6 e o 9. 5, o 6 e o 9. Pronto, a gente tem aqui agora o conjunto, né, que a gente obtém quando a gente une esses dois conjuntos, o A e o B. Ou seja, o conjunto que possui os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. A união C. Os elementos que pertencem ao conjunto A unido com os elementos que pertencem ao conjunto C. Então a gente tem aqui os elementos de A, 1, 2, 3 e 4. Os elementos de C, 7, 9 e 8. A gente vê que nenhum desses elementos pertence simultaneamente. Aliás, a gente vai unir, né, esses elementos e nenhum deles pertence simultaneamente aos dois conjuntos, né? No caso, ao A e ao C. Então a gente vai unir. Primeiro colocando os elementos de A, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 1, o 2, o 3 e o 4. Agora os elementos de C, o 7, o 8 e o 9. O 7, o 8 e o 9. Pronto, aqui eu coloquei em um só conjunto os elementos que pertencem ao conjunto A e os elementos que pertencem ao conjunto C. Por fim, ele pede a união dos três elementos, dos três conjuntos, aliás. Então a gente vai unir em um só conjunto todos os elementos, né, que pertencem ao conjunto A, conjunto B e ao conjunto C. Como a gente pode ver aqui, o 4 ele pertence ao A e o B, então o A ele vai ser repetido apenas uma vez. O 9 pertence ao B e ao
C, e lá ele vai ser repetido também, vai ser considerado apenas uma vez. Então, se a gente observar, a gente conclui que quando eu uno os elementos que pertencem aos conjuntos A, B e C, eu vou obter o seguinte conjunto, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, todos esses elementos que estão nesse diagrama. Todos esses elementos que estão nesse diagrama, que é formado pelos conjuntos A, B e C. Então, eu colocaria o 1, o 2, o 3, o 4, aí vai, até o último elemento. No caso, em ordem crescente, até o 9. Pronto, esse é o conjunto que eu obtenho quando eu faço a união dos três conjuntos envolvidos no diagrama, né? Eu vou colocar todos esses elementos, sem repetição, né? Porque aqui a gente sabe que o 4 pertence ao A e o B e o 9 pertence ao B e o C. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre união, né, de conjuntos, de 2, 3 ou mais conjuntos. E na próxima aula será uma aula sobre complementar. E após, a gente vai fazer um vídeo onde a gente vai responder bastante exercícios. Então é isso, pessoal. Eu só agradeço e peço também que vocês curtem o vídeo, compartilhem e que não deixem de comentar. É isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.